Fala galera, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Eu sou o Bruno e hoje eu estou trazendo um tipo de pizza bem específico que eu particularmente gosto bastante, que é a pizza Canotto. Já já a gente vai falar dela, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai encontrar vários tipos de massa de pizza e com certeza um deles é perfeito para você. Além disso, eu quero te pedir para me seguir lá no Instagram para a gente poder se conhecer melhor, porque lá eu posto meu dia a dia, comida, viagem, uma série de outros conteúdos bacanas, beleza? Bora pro vídeo! Pizza Canotto, e pelo nome a gente já entende a principal característica dela, porque canotto em italiano é como é chamado esse tipo de barco inflável. Então a característica mais marcante dessa pizza é a sua borda bem grande, e aí rola essa comparação com esse barco que eu acho super engraçada. A Canotto tem de 65% a 80% de hidratação, e você que assistiu ao nosso vídeo da borda perfeita já sabe da importância e dos efeitos da hidratação na borda. A sua massa pesa de 260 a 280 gramas e o seu diâmetro não pode ultrapassar 31 centímetros, mas o mais comum de se ver são pizzas Canotto de 25 centímetros. Além de todas essas características, a gente precisa ter muita atenção na hora de abrir a massa, porque para chegar nessa borda gigante, você tem que empurrar bem os gases para as laterais e não pode abrir muito. E finalizando, ela precisa ser cozida num forno super quente, que é para conseguir essa borda, e por isso seu cozimento é mais rápido até do que a pizza napolitana tradicional. Se a napolitana ficar pronta em até 90 segundos, essa sai com 70 a 80 segundos. Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te mostrar esse cozimento em tempo real, beleza? Vamos que vamos! Então esses são os nossos 4 ingredientes: 500 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água, 13 gramas de sal e 1 grama de fermento seco. Na minha opinião, 70% de hidratação é uma hidratação considerável, por isso eu estou usando uma farinha 00 com 13% de proteína e W330, e vou deixar as informações sobre ela na descrição do vídeo. Hoje eu vou colocar o fermento seco direto na farinha e misturar bem antes de adicionar os outros ingredientes. Aqui eu estou usando 1 grama do seco, mas se preferir pode substituir por 2 ou 3 gramas do fermento fresco. Feito isso, adicionamos os 350 ml de água gelada todo de uma vez e uso uma colher para me ajudar a misturar. Faço isso com toda a calma e sem pressa, porque a farinha precisa de um tempo para absorver toda essa quantidade de água. Eu gosto de usar essa espátula meia-lua porque eu consigo raspar as laterais enquanto giro a tigela. Assim vou puxando a parte lateral e amassando no centro. Essa técnica é bem interessante e ajuda a começar a desenvolver a massa. Em determinado momento, você vai notar que a massa começa a ficar grudenta e pegajosa, e quando isso acontecer, a gente vai parar e dar um descanso de 10 minutos em temperatura ambiente para a massa continuar a absorver a água. É só depois desse primeiro descanso que a gente vai adicionar o nosso último ingrediente, 13 gramas de sal. E agora você pode notar que a gente já consegue manipular a massa na mão com mais facilidade. Isso é importante porque massas mais hidratadas são mais grudentas e pegajosas e dão um pouquinho mais de trabalho na hora de desenvolver. Quando tiver incorporado o sal completamente, vamos dar outro descanso agora de 20 minutos e dessa vez em geladeira. Durante esse tempo, a temperatura da massa vai baixar e a farinha vai absorver melhor todos os ingredientes. A partir de agora, vamos começar uma série de 4 dobras com intervalo de 10 minutos entre cada uma delas. E para fazer as dobras, vou colocar a massa em um recipiente reto porque isso me ajuda a dobrar com mais facilidade. Vamos sempre umedecer as mãos na hora de manipular a massa para ela não grudar. Mas atenção, sem excesso de água para não melar a massa, por isso escorra bem a água e esfregue as mãos para distribuir bem. A dobra consiste em levantar a massa e dobrar em 3 partes. Giramos a tigela e fazemos isso mais uma vez, da forma como você está vendo aí no vídeo. Depois cobrimos e deixamos descansar por 10 minutos em temperatura ambiente.
Tá vendo essa parte onde ficou a dobra? A gente nunca começa por ela, mas sim pela lateral lisa. Mais uma vez, vamos umedecer as mãos sem excesso de água e antes de começar é importante desgrudar a massa do recipiente exatamente como eu estou fazendo aí no vídeo. As sovas são exatamente iguais, é só levantar a massa e dobrar em 3 partes. Sempre fazemos esse movimento 2 vezes em cada sova. Repara que conforme o glúten vai se desenvolvendo, a massa vai ficando mais resistente e estica menos. Além disso, ela vai ficando com a superfície mais lisa, aí você já sabe que está no caminho certo. Enquanto a gente faz a terceira dobra, eu aproveito para te avisar que a massa é específica para cozimento em forno a lenha ou fornos que atingem pelo menos 380 a 400 graus. Abaixo dessa temperatura, a gente precisa alterar a receita, incluindo azeite e até açúcar. Então, se você pretende assar em forno convencional, dá uma olhada porque temos uma playlist específica somente com vídeos para forno caseiro. Antes da última dobra, eu gosto de checar o grau de desenvolvimento da massa, e para isso faço o teste do ponto de véu. Olha que impressionante está a nossa massa, ainda mais se pensarmos que só foram feitas dobras. Legal, né? Então aproveita para aprender bem a técnica de dobras. Esse é só um tipo, mas existem alguns outros. Terminadas as nossas dobras, vamos dar um descanso de 20 minutos em temperatura ambiente para a massa relaxar antes de bolearmos. Na hora de bolear a massa, você vai precisar usar um pouco de farinha para a massa não grudar nas mãos e na bancada, já que com 70% de hidratação, o boleamento pode ser um pouco mais difícil do que normal. Nada é impossível e com prática você vai tirar de letra. A minha dica é começar enrolando a massa tentando dar um formato de bola e assim que conseguir algo próximo disso, colocar na bancada. Olha como a minha bolinha não está nem um pouco redonda nem lisa, mas a gente vai chegar lá. Esse é o movimento, puxando a bolinha, pressionando levemente contra a bancada. Conforme ela vai girando sobre si mesmo, a gente consegue deixá-la redonda e vamos esticando a superfície. E isso é super importante, especialmente em massas mais hidratadas, porque a gente cria uma tensão na superfície da bolinha que ajuda a manter a sua estrutura durante a fermentação. A nossa receita rende 3 bolinhas de 280 gramas que vão maturar em geladeira por 48 horas. A maturação, além de agregar aromas e sabores mais complexos, vai proporcionar uma maximização do processo fermentativo, ajudando no resultado da nossa super borda. Quando retirar da geladeira, deixe as bolinhas em temperatura ambiente até elas dobrarem de tamanho. É nesse momento que a gente alcança o auge da fermentação, obtendo o máximo de bordas e alvéolos. Isso acontece entre 2 e 3 horas, mas varia em função da temperatura do local, então fique de olho. Para quem está chegando agora no canal, isso que eu estou usando é semolina de trigo. Eu uso para abrir a massa porque além de agregar sabor, ela faz a massa escorregar melhor da pá na hora de levar ao forno. Na hora de abrir a massa, principalmente se tratando de uma pizza Canotto, dê atenção especial a isso e usando os dedos, vai empurrando todos os gases da fermentação para as laterais, direcionando-os para a borda.
Evite o movimento de esticar, vá somente empurrando para as laterais, já que não vamos abrir muito a nossa massa. Lembre que a Canoto tem no máximo 31 centímetros de diâmetro. Então tá aí a nossa massa aberta e hoje eu vou fazer uma pizza com molho de tomate San Marzano, parmesão ralado, mussarela fresca, bacon e queijo gorgonzola. E esses dois últimos, por terem um sabor bem intenso, a gente usa em pouca quantidade para não mascarar os outros ingredientes. Além do azeite que depois de ir ao forno vai perfumar a nossa pizza. Eu pré-aqueci o meu forno por 1h10 até ele ficar assim, a 480 a 490 graus. Nessa temperatura, nós vamos assar a nossa massa por 70 a 80 segundos. É um cozimento super rápido que vai proporcionar um belo salto na nossa borda e uma massa macia e crocante ao mesmo tempo. Aproveito para te avisar que eu vou deixar o card e o link na descrição de um vídeo tutorial de como eu preparo meu forno a lenha para assar as minhas pizzas.